Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos nós aqui mais uma vez para juntos meditarmos em mais um salmo. Mas antes vamos ter um momento de oração. Hoje que a tradição do país está rememorando a Sexta-feira da Paixão e essa Sexta-feira da Paixão fala do nosso Rei Jesus que foi crucificado. Me lembro que no passado esse era um dia muito respeitado. As pessoas tinham até o costume de cobrir a televisão, a televisão preto e branco, pelo menos no meu contexto era preto e branco, cobrir os espelhos, enfim, para não ter nem entretenimento, nem o povo estar se olhando nos espelhos, cultivando algum tipo de vaidade, coisa assim. E hoje, lamentavelmente, a gente vê que as pessoas estão muito secularizadas, enfim, são extremos. E eu me lembro que esse dia é importante para mim porque foi num dia como esse, numa Semana Santa, que eu encontrei a Cristo. Impressionante isso. Eu saí numa Sexta-feira da Paixão com um garrafão de 5 litros de vinho para ir distribuindo no meio da rua. Me embriaguei, desmaiei na rua, caí literalmente na lama. Olha, irmãos, foi um absurdo, uma vergonha. Um homem sem Deus é algo extremamente terrível. Mas graças a Deus, naquela Semana Santa, naquele ano, naquele final de semana crucial, no mês de março de 1993, o Senhor falou comigo. Hoje nós vamos orar. Orar, irmãos, pela palavra, orar por tudo que está acontecendo, orar simplesmente com o intuito de abrir o coração, derramá-lo na presença do Senhor. Feche seus olhos aí, de onde você está, e nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, Senhor. Queremos te agradecer porque hoje, ainda que seja uma questão de tradição, mas é relembrada a Via Crucis do Senhor. A Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira do Sofrimento, onde Jesus, pelas ruas de Jerusalém, ele carregou a cruz, aquela cruz pesada, aquela cruz farpada, aquela cruz que tanto machucou o meu Senhor, mas aquela cruz, ó Deus, é o sinal da nossa vitória. Sem aquela cruz não haveria esperança para a humanidade, para os homens, para o povo de Deus. Por isso queremos te agradecer, Senhor, pela obra de Jesus na cruz, pela sua vitória. Pedimos, ó Deus, pelo teu povo espalhado na face da terra. Sustentai-os, visitai-os, Senhor. Suplicamos, ó Deus, por aqueles países que rejeitam a tua cruz. Ó Deus, o Senhor tem o poder de transformar mentes e corações. Rogamos por eles agora. Ó Deus, e que o Senhor fale conosco nesta manhã, neste momento em que vamos meditar no Salmo de número 2. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim o Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos com seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dar de falar, e no seu furor os conduzirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor.
ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós vimos, meus amados irmãos, na sexta-feira passada, no dia 3, não é? Porque hoje é 10. Nós vimos na última sexta-feira que o Salmo 1 é um salmo que fala de escolhas prudentes, que fala do homem que de fato é abençoado por Deus, fala da felicidade como sendo estar na presença de Deus. E nós vimos que temos que aprender a dizer não para o conselho dos ímpios, temos que dar não o parar voluntário, deter-se voluntariamente para observar os pecadores e também dizer não, veementemente não, 1000 vezes não. Fazer aquilo que os zombadores e escarnecedores fazem. Assim, você se abnegando, você negando, mortificando a vontade da carne, você passa a ter prazer nas coisas do Senhor, como diz na sua lei, medita de dia e de noite. E ele vai ser um homem próspero em Deus e devemos entender prosperidade muito além de grana, de dinheiro. Mas os seus planos, os seus projetos serão bem-sucedidos. Seus projetos serão bem-sucedidos e tudo quanto ele faz prosperará, diz o salmista, né? Porém, os ímpios não são assim, são como palhas e não permanecerão eternamente na congregação dos justos. Esse Salmo de número 2, ele já não está, ele tem o seu enfoque em um contexto de realeza. Fala do Messias, do rei, e ele se inicia fazendo alguns questionamentos que refletem a postura da humanidade. Ele diz aqui: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O homem que... E aí digo homem, mas os homens importantes, de um modo geral, na verdade toda a humanidade, mas eles se enfurecem e ficam imaginando ou engendrando ou criando pensamentos vãos, e entenda pensamentos vãos como pensamentos ímpios. Por que é vão? Por que é vazio? Porque eles estão pensando coisas vazias com o intuito de
entrar em conflito contra Deus. É vão este pensamento. É vão porque ninguém pode lutar ou enfrentar o Todo-Poderoso. Veja a história. Em princípio, no início da história humana, os homens eram seres mais crédulos. Ainda que na ignorância, eles acreditavam em Deus ou um Deus. Eles aceitavam a ideia de um ser superior. Nós podemos ver ali os deuses do Olimpo, ou mesmo os deuses romanos, né, como Mercúrio, Júpiter, que Paulo gritou em Atos ali. Mas havia essa percepção das divindades. E com o passar do tempo, esta percepção e até um certo medo das divindades foi arrefecendo. E os povos passaram a se enfurecer, já não mais temer. Com o advento da filosofia, não é? Com o advento mesmo do racionalismo ali no século XVII, XVI, XVII, na Idade da Razão, no período das luzes, a matematização, o cientificismo passou definitivamente a ocupar a ideia dos pensamentos religiosos, né? A teocracia, que dominou muito tempo, seja no período medieval ou antes disso, porque os povos tidos por primitivos atribuíam os fenômenos aos deuses. Agora o iluminismo traz para si a explicação. Eles dizem que todos os conceitos místicos foram desmistificados a partir do advento das ciências e eles começaram a querer provar aí que Deus não existe. Ora, uma coisa é a ciência ao serviço da humanidade. Outra coisa é a ciência querendo descartar a Deus. E neste salmo aqui nós vamos encontrar, já nos dias ali, os povos se enfurecendo contra Deus. Diz o verso 2, né? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus. Porque a humanidade, ela está em pé de guerra contra Deus, como se ela fosse capaz de enfrentar o Todo-Poderoso, como se um rei fosse capaz de enfrentar um Deus. Oh Deus! Então este é um pensamento vão, é preciso cair na real e entender que o que é finito não pode competir com aquilo que é infinito. Que aquilo que é potentoso não pode, aquilo que é poderoso, potentoso, não pode concorrer com aquilo que é onipotente. Então esse tipo de pensamento é vão. Nós estamos vendo aí, eu não sei em que país da Europa vários cientistas do mundo estão se unindo, inclusive já foi gasto bilhões e bilhões e bilhões de dólares e euros para construir o reator de partículas. Eles querem produzir o Big Bang. Eles querem produzir a explosão para mostrar ali como foi que surgiu o mundo da existência de todas as coisas. Estão lá anos e anos e não conseguiram. Por quê? Porque trazer as coisas, trazer o inexistente à existência, só é possível se tiver Deus. O homem produz a partir de alguma matéria. Eles têm que ter um reator para querer produzir algo.
E quando não se tem nada e passou a existir? Quem deu o pontapé inicial? Então são pensamentos vãos. São pensamentos estúpidos. Tentar provar que Deus é desnecessário é um pensamento vão e uma idiotice. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos proteja. Bendito seja o nome do Senhor, que é tudo para nós. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Em nome de Jesus.